A cidade de Cronos era um monumento à engenhosidade humana, um labirinto de aço e vidro que se erguia desafiadoramente contra o céu cinzento. Seus habitantes, acostumados à rotina de uma metrópole moderna, viviam sob a ilusão de controle, de que cada dia era uma tela em branco a ser pintada por suas próprias escolhas. Essa ilusão, no entanto, estava prestes a ser estilhaçada por ecos vindos de um futuro distante. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Pequenas interferências nas ondas de rádio, chiados que se intrometiam nas transmissões noturnas. Os técnicos da estação local atribuíam a falhas no equipamento, a anomalias solares, a qualquer coisa que pudesse manter a ordem do universo intacta. Mas Lena Petrova, uma jovem jornalista investigativa com um faro para o incomum, sentia que havia algo mais. Ela passava suas noites sintonizando frequências obscuras, gravando os ruídos e, eventualmente, as vozes. Vozes distorcidas, quase espectrais, que pareciam sussurrar do além-tempo. Colapso da Ponte Leste, às 14h37. Uma voz metálica, carregada de estática, preencheu o pequeno apartamento de Lena. Ela notou, cética, mas curiosa. Horas depois, a notícia explodiu nos canais de comunicação. Um acidente estrutural na Ponte Leste, exatamente às 14h37. Uma coincidência? Lena não acreditava em coincidências. Ela começou a catalogar as transmissões, a buscar padrões, e o que encontrou foi perturbador. As vozes do futuro não eram aleatórias, eram avisos, presságios de desastres iminentes. Com a crescente frequência e precisão dos avisos, a cidade não pode mais ignorar. O Dr. Elias Vance, um físico quântico renomado, mas com uma reputação de ceticismo ferrenho, foi convocado para liderar a investigação. Elias, um homem de meia idade, com olhos cansados e uma barba por fazer, havia se isolado em sua pesquisa após a perda de sua família em um acidente que ele acreditava poder ter evitado. Ele via a ciência como a única verdade, e qualquer coisa que desafiasse suas leis era, por definição, uma falácia. No entanto, as evidências eram irrefutáveis. As transmissões vinham de 200 anos no futuro, um paradoxo temporal que desafiava toda a sua compreensão do universo. É como se estivéssemos recebendo um boletim meteorológico do amanhã, mas em vez de chuva, ele anuncia tragédias. Ele explicou a capitã Eva Rostova, chefe da segurança da cidade. Eva, uma mulher de semblante austero e olhar penetrante, ouvia com uma mistura de fascínio e apreensão. Sua prioridade era a segurança da cidade, e a ideia de um futuro pré-determinado era uma ameaça à sua própria existência. E o que faremos com essa informação, doutor? Deixamos acontecer ou tentamos mudar o que está por vir? A pergunta de Eva pairava no ar, carregada de um peso que nenhum deles poderia ainda compreender. As primeiras transmissões eram de eventos menores, mas a precisão era assustadora. Um vazamento de gás em um prédio residencial, um descarrilamento de metrô na linha sul, um incêndio em um armazém portuário. Todas as vezes, Lena, com sua rede de informantes e sua intuição aguçada, conseguia alertar as autoridades a tempo. A capitã Rostova, inicialmente cética, viu-se forçada a agir. Vidas foram salvas, desastres foram mitigados. A cidade de Cronos, antes à mercê do destino, parecia ter encontrado um escudo contra o futuro. O Dr. Vance, apesar de sua relutância inicial em aceitar o inexplicável, mergulhou de cabeça na análise das transmissões. Ele construiu modelos complexos, tentando decifrar a linguagem espectral que chegava do futuro. Sua equipe, uma mistura de linguistas, matemáticos e engenheiros, trabalhava incansavelmente. A cada sucesso em evitar uma catástrofe, uma onda de euforia percorria os corredores do centro de comando. Elias, pela primeira vez em anos, sentiu um propósito que transcendia a dor de seu passado. Talvez, pensava ele, o futuro não fosse tão imutável quanto as leis da física sugeriam. No entanto, a euforia durou pouco. A primeira grande intervenção foi para evitar o colapso da Ponte Centenária, uma estrutura vital para a cidade. A transmissão era clara: falha estrutural, Ponte Centenária, 23 horas, centenas de vítimas. Com horas de antecedência, a ponte foi evacuada e engenheiros foram enviados para reforçar os pontos críticos.
Às 23 horas, a ponte permaneceu intacta. Um triunfo. A cidade respirou aliviada. Mas, na manhã seguinte, uma notícia chocante abalou Cronos. Um surto de uma doença respiratória rara e agressiva havia eclodido no Distrito Leste, atingindo principalmente crianças. Não havia precedentes, nenhuma explicação. Os hospitais foram rapidamente sobrecarregados. A alegria da noite anterior transformou-se em um terror frio e inexplicável. Elias e Eva se reuniram, os rostos marcados pela exaustão e pela perplexidade. Não faz sentido, murmurou Elias, esfregando as têmporas. Evitamos uma tragédia, mas outra, ainda mais cruel, surgiu do nada. Eva, com sua postura sempre firme, parecia abalada. É como se o futuro estivesse se reajustando, doutor. Como se houvesse um equilíbrio que não podemos quebrar. Lena, que também estava presente, mostrou-lhes um padrão que havia descoberto nas transmissões mais recentes. As novas tragédias, elas não são mencionadas nas transmissões originais. É como se fossem novas. A implicação era aterrorizante. Ao tentar mudar o futuro, eles não estavam apagando, mas sim reescrevendo-o de formas imprevisíveis e, muitas vezes, mais sombrias. O destino, parecia, tinha um senso de humor macabro. A cidade de Cronos havia ganhado a capacidade de ver o futuro, mas a um custo que eles estavam apenas começando a entender. O surto da doença respiratória foi apenas o começo. Cada vez que a cidade de Cronos interceptava uma transmissão e agia para evitar a catástrofe anunciada, uma nova e mais bizarra tragédia se manifestava. Uma inundação repentina em um distrito árido causada por um sistema de irrigação que inexplicavelmente falhou e se transformou em um geyser incontrolável. Um apagão total que durou dias, não por falha na rede elétrica, mas por uma estranha anomalia magnética que desativou todos os dispositivos eletrônicos, levando ao caos e à pilhagem. Um silêncio ensurdecedor que tomou conta da cidade por horas, deixando as pessoas em um estado de torpor e desorientação, como se a própria realidade tivesse sido pausada. O Dr. Elias Vence, antes um farol de esperança, agora carregava o peso de cada nova calamidade. Seus olhos, antes apenas cansados, agora refletiam uma angústia profunda. Ele se sentia como um jogador de xadrez em uma partida contra um adversário invisível e onisciente, onde cada movimento para evitar o checkmate resultava em uma peça ainda mais valiosa sendo perdida. A redenção que ele buscava pela perda de sua família parecia cada vez mais distante, substituída por uma culpa crescente pelas vidas que, indiretamente, ele sentia ter sacrificado. A capitã Eva Rostova, por sua vez, endureceu. Seu pragmatismo se transformou em uma convicção férrea de que eles estavam brincando com forças que não compreendiam. Elias, temos que parar. Ela implorava, a voz tensa. Cada vez que tentamos consertar, pioramos. Estamos criando monstros, doutor. Ela apontava para os relatórios, para o crescente número de vítimas, para a desmoralização das forças de segurança. A ordem que ela tanto prezava estava se desintegrando sob o peso do imprevisível. Lena Petrova, a jornalista, documentava tudo. Suas reportagens, antes celebradas como atos de heroísmo, agora eram lidas com um misto de fascínio e horror. Ela via a cidade se dividir, aqueles que clamavam por mais intervenções, acreditando que a solução estava em tentar mais e mais, e aqueles que exigiam o fim das manipulações, temendo o que mais o futuro poderia lhes reservar. O pânico era palpável nas ruas de Cronos. As pessoas olhavam para o céu, para as telas de rádio, para os seus vizinhos, com uma desconfiança crescente. Quem seria a próxima vítima da dança macabra do destino? O conflito entre Elias e Eva atingiu seu ápice. Elias, impulsionado por uma teimosia quase religiosa, acreditava que havia uma lógica, um padrão a ser descoberto nas reações do futuro. Não podemos simplesmente desistir, Eva. Se pararmos, estaremos aceitando derrota, aceitando que somos meros fantoches de um destino pré-escrito. Ele argumentava que cada nova tragédia era uma pista, uma forma do futuro se comunicar, de mostrar as regras do jogo. Eva, no entanto, via apenas a destruição. As regras do jogo, Elias, são que não há regras. Estamos cegos.
agindo sem conhecimento, e o preço é a nossa própria existência. A tensão entre eles era um reflexo da alma dividida de Cronos, uma cidade presa entre a esperança de um futuro melhor e o terror de um presente distorcido por suas próprias escolhas. Em meio ao caos e à desesperança, uma nova transmissão, mais forte e clara do que qualquer outra, irrompeu nos receptores. Não era um sussurro, mas um grito. A voz, antes distorcida, agora parecia quase humana, carregada de uma urgência desesperada. O grande esquecimento. A cidade será apagada em 24 horas. Não há escapatória. As palavras eram fragmentadas, mas o significado era inconfundível. Uma catástrofe final, de proporções existenciais, ameaçava apagar Cronos da linha do tempo. Não era uma ponte, uma doença ou um apagão. Era o fim de tudo. Elias, com o rosto pálido e os olhos injetados de sangue por noites sem dormir, finalmente teve uma epifania. Não era sobre mudar o futuro, mas sobre entender a sua natureza. As novas tragédias não eram punições, mas reações. O futuro não era um caminho fixo, mas um rio com inúmeras correntezas. Cada intervenção criava uma nova ramificação, um novo curso, e o rio sempre encontrava uma forma de atingir seu destino final, mesmo que por um caminho diferente e mais tortuoso. A única forma de quebrar o ciclo não era lutar contra a corrente, mas redirecioná-la. Sua proposta era radical, beirando a loucura. Não podemos evitar o grande esquecimento, Elias declarou a Eva e Lena, que o olhavam com uma mistura de exaustão e desconfiança. Mas podemos mudar o que ele significa. As transmissões vêm de 200 anos no futuro. E se nós nos tornarmos as transmissões? Elias explicou sua teoria. Se eles pudessem enviar uma mensagem de volta no tempo, uma mensagem que se tornasse a própria origem dos ecos, eles poderiam fechar o loop causal. Não para mudar o passado, mas para moldar o futuro que eles estavam recebendo. A mensagem não seria um aviso de catástrofe, mas um guia, uma instrução para as gerações futuras sobre como lidar com os paradoxos que eles mesmos criariam. Eva, sempre a pragmática, viu a falha. Elias, isso é suicídio. Você está propondo que nos sacrifiquemos para se tornar um eco. Lena, no entanto, viu a esperança. A jornalista que buscava a verdade agora via a chance de criá-la. Mas e se for a única forma de dar um sentido a tudo isso, de transformar a tragédia em um legado? A decisão era monumental: sacrificar o presente para salvar um futuro que eles nunca veriam ou continuar a lutar uma batalha perdida contra um destino implacável. Com as últimas horas se esvaindo, a cidade de Cronos se reuniu. Não havia mais pânico, apenas uma estranha resignação e uma centelha de esperança. Elias, com a ajuda de Eva e Lena, preparou o transmissor quântico, um dispositivo que ele havia construído em segredo, baseado em suas pesquisas mais arriscadas. A mensagem não seria de desespero, mas de conhecimento. Uma história dos erros e acertos de Cronos, um manual de sobrevivência para um futuro que eles haviam inadvertidamente criado. Era um ato de fé, um salto no vazio. Quando o grande esquecimento finalmente chegou, não foi com um estrondo, mas com um silêncio. A cidade de Cronos não foi apagada, mas transformada. Seus edifícios não desmoronaram, mas se tornaram etéreos. Suas pessoas não desapareceram, mas se tornaram parte da própria tapeçaria do tempo. Eles se tornaram os ecos. A partir daquele momento, as transmissões de rádio do futuro não eram mais avisos de catástrofes, mas sussurros de sabedoria, guias para gerações que viriam. A cidade de Cronos não havia mudado o futuro, mas havia se tornado o futuro. Um farol de advertência e esperança, um paradoxo vivo que provava que o destino não era uma linha reta, mas um círculo, e que, às vezes, para encontrar a salvação, era preciso se tornar a própria mensagem. E assim, os ecos do futuro continuaram a ressoar, não como presságios de desgraça, mas como a voz persistente da humanidade, aprendendo e se adaptando, para sempre em diálogo com o tempo.